Bom, se você não foi no AWS Summit, esse vídeo vai te poupar aí algum tempinho. Estou aqui com o Murilo Lang. Nós fomos juntos ao evento do AWS, mas eu acho que esqueci de me apresentar, então, antes disso, eu sou a Mayara, eu sou executiva de marketing aqui na Fastlane e estive junto com o Murilo no AWS Summit de São Paulo, e a gente vai contar um pouquinho para vocês da experiência que a gente teve, como que foi, trazer algumas novidades que a gente coletou por lá, trazer aqui para vocês de uma maneira mais rápida e dinâmica, digamos assim. Não é mesmo, Murilo? Verdade, vamos condensar esse conteúdo para o pessoal. Deixa eu me apresentar também, né, gente? Eu sou o Murilo, sou consultor de tecnologia há bastante tempo, instrutor da Fastlane, parceiro aí já há uns bons anos. Exatamente, já juntos aí na caminhada de treinar equipes, treinar pessoas, já faz algum tempo. Os anos a gente não precisa falar, né? Para quê? Entrar nesses detalhes, mas vamos lá, vamos ao que interessa, falar do AWS Summit. E eu já quero ressaltar aqui, que eu acho que foi até uma das primeiras coisas que eu conversei com o Murilo logo quando a gente chegou, foi que a AWS estava investindo, eu sentia que a AWS estava investindo no conhecimento e na capacitação de todo mundo que estava ali presente no evento. Então, só para dar um panorama geral para todo mundo, o evento ele foi no local diferente, então foi um lugar muito maior no São Paulo Expo, que é um local aqui em São Paulo, onde, enfim, é enorme, tem vários pavilhões e acontecem grandes eventos de todos os tipos, de todos os gêneros, e o AWS Summit foi lá. Então, isso já demonstrou um crescimento desse evento muito grande. E sem contar que foram mais de 150 sessões, incluindo trilhas, palcos, área de exposição, keynote, palestra, talks, enfim, foi assim uma infinidade de conteúdo, né? Então, eles estão crescendo e estão investindo forte na educação. Acho que esse foi o primeiro contato, assim, que quando eu olhei a grade, quando eu olhei a infinidade de painéis que tinha, falei, nossa, eles estão focando na educação. Bom, e aí eu quero perguntar para o Murilo, e para você, Murilo, o que mais a gente chamou a atenção nesse formato desse ano em relação à logística, curadoria em relação à palestra, temas, enfim. Show. Acho que esse deve ser meu quinto ou sexto ano que eu vou lá direto. E como você falou, esse ano já foi num local diferente, um local maior. Os últimos anos a gente tinha como o pessoal da tecnologia fala, né? Era um local.zip, estava compactado. Esse ano foi um local um pouco maior, então conseguiu abrigar um público bem grande, parece que em torno de 15 mil pessoas, e mesmo assim estava cheio. Mas eu gostei da escolha do local porque fica super perto para quem, como eu, depende de avião, então fica super perto do aeroporto, para a gente se deslocar, fica bacana, o espaço mais amplo. E a curadoria, como você falou, foi muito cuidadosa esse ano. A gente tinha 163 sessões, se não me engano, com muito conteúdo sobre IA, sobre alguns lançamentos recentes da AWS, sobre segurança, vários casos de uso que a gente vai falar um pouco. Então, foi muito bacana. E aí, a gente tinha acesso a um aplicativo também para ajudar a gente a se guiar no meio de tantas sessões. Porque, confesso, para mim, por exemplo, foi difícil escolher o que assistir. Então, a gente tinha um aplicativo onde tinham os níveis das sessões, desde sessões introdutórias, mais técnicas, menos técnicas, mais para o pessoal de negócios. E aí, você conseguia escolher aquilo que mais se adequava e montar a tua grade customizada. Então, isso foi super bacana nesse ano, curti bastante. Então, eu acho que esse ponto de conseguir criar todo por exemplo, mapear o que você queria aprender. Então, por exemplo, você conseguia ver todos os temas. Eram 8 palcos, assim, os palcos principais, digamos assim, que é onde ficava ali o Keynote, em que eram as palestras maiores, muita parte de case de sucesso também estava por lá. E eu achei que isso foi um ponto muito interessante, que foi tornando, na minha visão, claro, como profissional de marketing nesse caso, foi um evento que está se moldando também, não só
para negócios, para fazer negócios, mas também está sendo moldado ali para uma forma de aprendizado. Então, você consegue planejar o seu aprendizado, dá para você montar ali alguma trilha de coisas que você quer aprender. Então, por exemplo, quero ver casos de sucesso voltados para a segurança. Então, você conseguia ver ali os temas e realizar todo a sua agenda, né, de palestras voltado para isso. Eu acho que, na minha visão, eu vejo sendo um evento que está se transformando bastante e focando principalmente em educação mesmo das pessoas. E já vou emendar aqui um ponto super importante, muito legal que a gente teve, que foi a abertura do Keynote com a Francesca Vasquez, que hoje é a VP de Serviços Profissionais de GenAI na AWS. Então, basicamente, o Keynote todo tinha um foco ali de agentes de IA, certo? Eu já confirmando aqui. Então, Keynote exato, ele era bem voltado para isso, tanto que a gente assistiu algumas palestras que eram sempre voltadas a GenAI, segurança, e enfim. E aí, já te pergunto, dentro desse, eu acho que trazendo esse Keynote com foco em GenAI, segurança, tira um pouco a inteligência artificial daquele hype de ChatGPT, manda mensagem, você é substituído, ou alguma coisa assim, e coloca ela de fato para a operação e mostra de fato como é ela na prática, tanto que a gente vê muitos cases ali sobre isso, né? Então. Verdade. Então, a gente teve. Esse keynote foi sensacional. Essa estrutura dos palcos, como você falou antes, foi muito bacana, porque, como eram 8 palcos, né, um de costas para o outro, a Francesca conseguiu passar por todos os palcos e a gente tinha os fones também para ficar acompanhando. E deu para a gente ficar ligado, então, em todos esses últimos lançamentos, né? Se falou muito sobre IA generativa, foi de fato o ponto central de todo o keynote, de todo o evento, mas ali a gente pôde ver alguns casos concretos, reais. Então, foram apresentados desde algumas novidades mais recentes do Bedrock, que é o serviço de IA generativa. Então, tem um recurso muito bacana que eu ainda explorei pouco, que ele está em preview, quer dizer que ele não está amplamente disponível, que é o Agent Core, por exemplo, para a galera que é mais técnica, que está precisando criar agentes para resolver problemas reais da empresa. Isso era algo um pouco complexo. Muito se fala, dá para fazer isso, dá para fazer aquele outro, mas como que a gente faz isso, né? Então, o Agent Core, ele ajuda trazendo uma toolbox mesmo, uma caixa de ferramentas para que facilite a nossa criação e aplicação para resolver problemas reais das empresas. Então, se falou sobre o Agent Core. A Francesca também falou de alguns lançamentos recentes voltados para a parte de hardware mesmo. A AWS já faz alguns anos, ela está criando processadores, né? Então, desde processadores mais para aqueles casos de uso mais normais, por assim dizer, das empresas, como os processadores Graviton, que estão numa geração mais recente, super performático, sustentável, baixa energia, e aqueles processadores voltados exclusivamente para IA e Machine Learning. Então, tem os processadores Trainium, Inferentia, esses nomes meio complicados de falar, mas que são envolvidos nesse processo de treino e de inferência de Machine Learning, que é a base da IA generativa. Então, a AWS está lançando hardwares que são mais potentes, são mais performáticos e normalmente vão custando menos. Então, teve muito lançamento legal quanto a isso. E aí, quanto à aplicação prática, né? Desculpa, você ia falar, por favor. Eu já ia só emendar um ponto de, além de ter muita inteligência artificial, a gente viu muito segurança também. Então, por exemplo, muito se falou sobre segurança dentro desse novo não, eu já costumo dizer que inteligência artificial não é o futuro, porque a gente já está vivendo ela, entendeu? Ela já não é mais o futuro, ela é o nosso presente. Então, eu vi muita segurança, eu acho que principalmente um dos cases de sucesso que a gente assistiu, do Hotmart, que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, trouxe também a parte do Amazon Bedrock junto com segurança, então tinha bastante coisa focada dentro disso, né? Verdade. Se reforçou muito essa ideia da necessidade de segurança em todo o pipeline, que a gente chama, né, em todo o ciclo.
E aí a Francesca até reforçou alguns recursos lá do Bedrock, como a gente tem os guardrails, por exemplo, para evitar que a nossa IA, ela traga palavras nocivas, aquele comportamento que a gente não quer. Então, se falou muito sobre ter segurança nos dados também, para evitar de se expor, né, os dados das empresas. Então, se falou muito nisso. E aí, 2 cases bacanas que foram apresentados de 2 gigantes, que todo mundo conhece, né? A gente quer o iFood. Então, o iFood vem os números assim, ó, eu fiquei impressionado com os números que eles têm. E a AWS é todo o core, é todo o cerne do negócio deles. E a gente entendeu, por exemplo, um pouco daquilo que está por trás em todas aquelas customizações. Quando você vai lá, abre o app de comida, cada um tem a sua vitrine diferente, tem recomendações diferentes, e isso muda de acordo com o teu consumo e com os teus hábitos e com o horário. E existe toda uma tecnologia de machine learning por trás disso, com centenas de modelos, e eles estão usando a AWS para orquestrar tudo isso e trazer valor para o negócio deles e para a gente, né, que somos clientes. Então, foi um case super bacana, voltado para a IA. Exato, que ajuda muito a gente ali já entrando na experiência do cliente, ter por exemplo, esses pratos recomendados e as promoções que mais se encaixam. Por exemplo, se eu entrar no meu iFood, agora vai ter um monte de promoção de poke, porque eu sou viciada em poke. É exatamente isso. Para quem não tá novo, tá chegando, tá tentando entender um pouco mais sobre inteligência artificial, é isso que ela faz. Ela tá literalmente em todos os streamings e aplicativos que a gente usa, a gente só não vê. É essa parte de trás aqui que o Murilo tá trazendo um pouquinho mais a fundo aí pra gente. Exato, como aquelas recomendações, né, dos streaming, que a gente adora, eu adoro, pelo menos, eu fico impressionado, assim, com a precisão que eles têm de fazer as recomendações. Eu tenho um gosto muito peculiar para filme e para série, e eles são muito precisos. Então, tudo isso é IA, é machine learning que está rodando por trás, né, muito bacana. Eu quero falar mais de um outro case também, que a gente teve lá no Keynote, foi o case da Petrobras, que é uma gigante que todo mundo conhece, né, uma empresa brasileira conhecida no mundo todo. E eles estão usando, gente, uma tecnologia que a gente chama de gêmeos digitais. Eles usam para isso a IoT, né, a internet das coisas, e também inteligência artificial e machine learning, para conseguir simular o ambiente que se tem lá nas plataformas. As plataformas de petróleo, elas ficam a centenas, né, de quilômetros da costa. É difícil chegar lá, é custoso, é demorado, é perigoso. E aí, como é que você vai fazer quando tem que fazer uma inspeção, uma coisa relativamente simples, né? E eles já estão usando essas tecnologias para reproduzir virtualmente um ambiente real, com um nível de detalhamento assim, ó, que é absurdo, é impressionante. Então, de novo, é a tecnologia saindo daquela ideia muito conceitual, indo para resolver o negócio, né? O negócio do cliente. Então, achei sensacional esses cases. Eu estava vendo que parece que o case da Petrobras, assim, foi o case de destaque da AWS. Foi um case, assim, que eles, enfim, investiram muito, tanto em questão de conhecimento para o público, quanto a Petrobras também investiu para a execução desse projeto. E eu queria perguntar mais de enxerida mesmo. Tem como você entrar em um pouquinho mais de detalhes do que seriam esses gêmeos digitais? Certo. Tipo, essa ideia funciona. Seriam 2 inteligências artificiais juntas para replicar esse ambiente que você falou. Fiquei meio... Tá, não, tá jóia. Essa ideia dos gêmeos digitais, ele tem esse nome, né, de gêmeos, porque a ideia é você ter um ambiente digital idêntico, né, é uma réplica dessas plantas, desses ambientes que você tem lá nas plataformas de petróleo, por exemplo, e você traz isso para um ambiente virtual para conseguir fazer simulações, simular falha, fazer manutenção preditiva, né? Então, é como você, entre aspas, gamificar aquele ambiente real, trazer ele para um ambiente virtual. Se falou muito em metaverso, por exemplo, há uns anos atrás, né? É uma ideia semelhante, você trazer para digital aquilo que é real, mas sem inventar nada, né? É algo totalmente realista, uma reprodução. Por isso gêmeos, né? Gêmeos digitais. Entendi. Agora eu entendi essa questão dos gêmeos digitais. Então, basicamente, essa reprodução, ela é o gêmeo digital. Peguei, não tinha pego antes. Isso, aí você tem todas as imagens, né? Toda uma tecnologia por trás para conseguir replicar aquilo. Então, tem muita coisa envolvida por trás.
Tá, deixa eu te fazer uma perguntinha. Será que a gente pode entrar um pouco mais na parte de hardware, que você comentou ali brevemente com a gente, que a AWS também mostrou alguns avanços de hardware. Tem algum que você pode... Alguns que você pode ir adiantando aqui pra gente? Tá certo. Então, já teve algumas mudanças que foram anunciadas lá no reInvent, que é um evento mundial que acontece no final do ano, ali entre novembro e dezembro. E aí lá já tinha sido pré-anunciado e ao longo dos últimos meses esses lançamentos foram chegando para a gente. Então, a gente tem os processadores Graviton, por exemplo. Graviton, se não me engano, foi o primeiro processador que a AWS criou e ele já está indo para a quarta geração agora. O Graviton, ele é um processador que ele tem uma performance muito boa, tem um consumo de energia muito menor do que os outros processadores. Ele acaba sendo sustentável, né, ajudando o planeta, que a gente consome muito menos energia, em torno de uns 40% a menos que os outros processadores, e isso acaba trazendo um benefício financeiro, porque ele acaba custando menos do que os demais processadores que a gente já está acostumado. Ele tem uma arquitetura um pouco diferente, ele não encaixa em todos os workloads, né, que a gente fala, em todos os tipos de aplicação, mas funciona para a maioria, é sensacional. Então, esse é muito aplicável no dia a dia, para rodar um servidor web, por exemplo, sabe, qualquer coisa. E aí também, já faz alguns anos que a AWS começou a criar alguns processadores que são específicos para essa área de machine learning e de inteligência artificial. Aí ela tem duas linhas principais, uma que é a Trainium, o nome, que é voltado para treino, que é uma tarefa onde você tem que pegar um monte de informação e tentar achar o que tem de correlação naquilo. Então, precisa-se de processadores muito fortes. E o outro depois para inferência, que é aquilo que acontece em tempo real. Quando você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, por trás das cortinas vai ter um super processador que precisa transformar aquilo para matemática. É isso que eles fazem. Então, a AWS também já está numa outra geração desses processadores, que eles vão conseguir entregar, né, segundo a própria AWS, até 4 vezes mais performance, menos latência. Então, assim, é tudo de melhor. Custa menos, é mais rápido, é mais moderno, é mais tudo. Então, já tem vários desses que estão disponíveis para a gente utilizar agora. Fora as parcerias, né, com NVIDIA, por exemplo, para você ter GPU, ter performance. Então, é muita coisa. NVIDIA que está aí crescendo cada vez mais no mercado. Toda hora que eu abro a internet é uma novidade da NVIDIA surgindo. Para quem não sabe, a NVIDIA também é parceira da Fastlane. Então, assim, a gente está em todas. Também entrega o treinamento da NVIDIA, ó. Também. Aí falou de tecnologia de ponta e treinamento, tá a Fastlane ali no meio também. Mas, de fato, principalmente nesses últimos meses, eu venho recebendo diversas notícias de NVIDIA, como ela está crescendo no mercado, como enfim, o valor dela dentro do mercado, tipo, duplicou. Então, de fato, uma outra grande empresa também. Verdade. Bom, vamos entrar um pouquinho mais ali para o lado da segurança, então. Já falamos um pouquinho do geral, do que aconteceu, alguns cases, falando um pouquinho de segurança, que eu acho que ficou muito claro, igual a gente já comentou aqui, que a segurança hoje em dia, gente, não é uma escolha ter ou não segurança na sua empresa, não sei nem como dizer, porque, enfim, são seus dados, é um dever da empresa ter isso, principalmente quando trabalha com dados sensíveis de outras pessoas, ou até mesmo dados sensíveis da própria empresa. Então, muito se falou sobre segurança, como implementar segurança, como você pode melhorar também, maximizar aquilo, principalmente dentro de inteligência artificial, né? Que eu acho que hoje é uma coisa assim que para alguns ainda soa um pouco, sabe, um pezinho meio atrás em relação à segurança, inteligência artificial. É verdade. É uma preocupação que eu sempre ouço dos clientes, sabe? Quanto ao início da adoção do uso. Tá, mas e os meus dados? O que vai acontecer com eles? Então, você reforçou isso bastante de novo, tanto desde explicando que isso está na filosofia da AWS. A AWS sempre fala que security is job zero, eles falam. Segurança é prioridade zero, vem antes de tudo. Segurança é inquestionável, indiscutível. Então, se falou desde como a AWS faz isso, né, numa camada mais baixo nível, e como o cliente pode fazer isso protegendo os dados deles. Então, por exemplo, a gente explora lá, né, explorou dentro do Summit de novo,
que todos aqueles dados que a gente informa lá para a AWS, nas nossas ferramentas de IA que a gente implementa, eles não vão ser usados para retreino. Você tem recursos lá, por exemplo, como o Bedrock ou como Amazon Q, que você pode criar suas ferramentas de IA, e lá você vai ter os seus dados seus, um ambiente só seu, apartado. Eles não vão ser usados para retreino, eles não vão ser compartilhados com outros clientes. Mesmo que já exista essa camada de proteção, você, como cliente, deve e pode, né, implementar os seus controles, então, estabelecer os guardrails, como eu falei antes, as salvaguardas, para falar, eu não quero que a minha ferramenta de IA, por exemplo, se pronuncie sobre temas que eu considero mais sensíveis, como, sei lá, religião, política, não quero que ele dê opiniões sobre isso, né? Não quero que ele fale palavras nocivas, ofensivas, você pode ajustar tudo isso. E também aquela proteção dos dados pessoais, que a Mayara comentou, né? É muito importante para quem trata dados nossos, né? A gente tem essa preocupação do que pode acontecer. Aí também a AWS traz algumas ferramentas para ajudar a gente a fazer a anonimização, que chama, né, para ninguém que não deveria conseguir ver os nossos dados, evitar que aquela pessoa consiga ver. A ideia é sempre do privilégio mínimo. Então, você reforçou muito isso de novo e segurança de ponta a ponta, desde a hora que entram os dados lá para dentro da AWS, até ele sair lá na telinha para quem está interagindo com a ferramenta de IA. Então, segurança de ponta a ponta foi reforçado muito, isso várias vezes. Exatamente. E GenAI só funciona bem se o pipeline de dados for 100% sólido. E isso foi um dos temas assim mais fortes que a gente pôde ver ali dentro do Summit. Então, se falou muito sobre extração de dados, catalogação desses dados, a vetorização, enfim, políticas de acesso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Murilo. Vai lá. O Amazon Bedrock, que eu ouvi bastante por lá, se complementa com o SageMaker. Boa. Então, essas ferramentas, de fato, elas são complementares. Porque, assim, para quem não conhece, no Bedrock é onde você já tem o que a gente chama daqueles modelos fundacionais, como o GPT, por exemplo, que muita gente conhece, né, da OpenAI. Ele tem lá um modelo que é responsável por toda aquela inteligência. Assim como aquele modelo, existem vários outros dentro do mercado, de grandes outras empresas, aí, como a Anthropic, e a própria AWS tem os modelos dela. Lá no Bedrock, a gente já tem esses modelos prontos para quando a gente quer criar as nossas ferramentas. Então, eu já quero usar aquele modelo que está pronto lá da OpenAI ou da AWS, e aí você consome aquilo. Já o SageMaker, ele é para quando você quer, principalmente, fazer algumas customizações. Você diz, legal, tem aquele modelo já pronto, mas eu quero adaptar ele um pouco mais ao meu mundo, às minhas necessidades. E aí o SageMaker ele pode te adaptar a pegar aqueles modelos que já estão pré-prontos, e aí você vai adaptando com as tuas informações. Vai fazendo um processo que a gente chama de fine-tuning, um ajuste fino, ou pode até fazer um retreino com os teus dados, para combinar o poder dessas duas coisas. Então, o Bedrock te traz as ferramentas mais prontas, os modelos prontos, que você pode só consumir, né? E o SageMaker você consegue fazer mais customizações, que é o SageMaker, por exemplo, é o que o iFood usa muito, que a gente viu lá no case. Então, o iFood usou o SageMaker para customizar todos os modelos e conseguir dar aquelas personalizações tão customizadas para a gente, cada um tem a sua. Entendi. Então, a gente pode dizer que o SageMaker serve mais justamente para fazer essa personalização, esses ajustes mais refinados, e o Bedrock serve para ser uma coisa mais robusta, digamos assim. Isso, aí ele já te dá as ferramentas prontas, as ferramentas prontas para você consumir. Legal. Agora ficou tudo muito mais claro. Que bom. Consumir por lá fez, nossa, limpou a minha visão. Ai. A AWS também relembrou um lançamento que eles tinham feito lá no Reinvest, né? O Aurora DSQL, né? DSQL, DSQL, cada um fala do jeito. Não tem certo, não tem errado. Sempre quando eu vejo muita sigla, eu falo, vou falar uma letra de cada vez em inglês que não tem como não estar errado. Em algum momento... Gostei da sua abordagem. Não é verdade? Em algum momento todo mundo vai falar a sigla, cada letrinha em inglês e funciona tudo bem, porque todo mundo vai entender. Então fica aí uma dica para vocês também. Vou pegar essa dica também, porque às vezes eu me perco com essas siglas aí, mas acho que é boa. Então, DSQL. Todo mundo vai chamar aqui no Brasil, gente, de DSQL, tá? Todo mundo vai chamar de DSQL.
todo mundo chama SQL de SQL, então acho que vai ficar DSQL aqui para nós. Acho que vai pegar esse, tá? Mas veremos, porque ele é novo também. Abrasileirado, então, Aurora exato. SQL. Exato, exato. Esse aí é um serviço muito, muito legal, gente. Ele é o que a gente chama do game changer. Ele é virada de jogo para aquelas empresas, principalmente que têm uma atuação mais global, que querem ter uma resiliência muito grande, porque ele é um banco ativo-ativo, que a gente fala, que dá uma disponibilidade super alta para você se precaver, por exemplo, se ficar uma região inteira da AWS fora do ar, você tem como se fosse uma cópia, né, desse banco, ele está distribuído em várias regiões e com pouco downtime, né, então ele consegue deixar o teu ambiente o tempo todo no ar, sem deixar ele indisponível, é muito bacana mesmo. E o motor que roda por baixo dele, a engine, né, que a gente fala, ele já é um que a gente está muito acostumado, que é o Postgre. Esse aí todo mundo chama de Postgre, todo mundo já conhece esse nome, é mais comum, que é uma tecnologia de banco código aberto. Então é muito bacana, a gente pode usar as ferramentas que a gente já conhece, só que com uma ferramenta com mais disponibilidade, que é serverless e que é tudo de bom. Perdão, você ia falar aí, acabei me te cortando. Não, eu só uma setinha ali de esse é in English mesmo. Esse é in English mesmo, exato. Esse é o nome próprio dele, então é in English. Enfim, mas muito interessante. Eu sinceramente estou aqui, ó, de olho no Reinvest desse ano para ver o que vai sair de lá. Porque eu acho que deixa esses últimos summits, tanto, né, enfim, não teve só o summit aqui em São Paulo, teve também um do México, no qual estivemos presentes e, enfim, tem conteúdo, mas basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V em todos os summits, só adaptando o case de sucesso, algumas grades, e enfim. Mas eu acho que isso causa deixa uma grande expectativa para todas as pessoas que usam a AWS hoje, é o que vem no Reinvest. E isso, é agora final do ano, né? O Reinvent lá em Las Vegas. Então, para a galera que vai, esperem muitas novidades. Eu fico quase louco no final do ano, porque quando eu acho que eu conheço quase todo o serviço da AWS, chega o Reinvent, lança mais uns 15, então eu tenho que me atualizar e é aquela loucura, né? Tem esse outro lado também, que a gente tem que se manter sempre atualizado. Mas com certeza deve vir muito mais coisa boa aí no final do ano. Não, sem dúvidas, estamos ansiosos por isso. E tá aí, Reinvent, cada um fala de um jeito também. Vamos isso aí, o importante é se comunicar, se entender, tá tudo certo. Exatamente. Mas falando um pouco mais ali em questão de educação, certificação, trilha profissional, enfim, eu acho que o Summit, como eu já reforcei aqui no início, eu acho que os eventos de Summit, de modo geral, eles vão vir mais com ênfase em educação, sim, não só negócios. Claro que muita gente fez negócio ali. Todas as pessoas que estavam com buff, stand, enfim, aí, ó, seja o nome que vocês quiserem, buff, stand, enfim, fizeram muitos negócios também, apresentaram suas soluções, suas tecnologias, vimos coisas muito interessantes, então tinha aplicações ali até para o marketing, inteligência artificial dentro do esporte. Participamos até de uma ação da própria AWS com IA generativa também. Vai sair um videozinho rápido do Murilo, da super arte do Murilo, se você quiser falar um pouquinho mais aí dessa sua experiência. Legal. Tinha várias... Isso, eu só entro para ganhar, eu sou muito competitivo. Mas foi muito bacana. Muito bacana que você comentou, né? Tinha, então, muito voltado para aprendizado mesmo, nessas várias sessões, até no próprio stand lá de treinamento de certificação, teve várias sessões onde o time de trainers da AWS lá falou, e sempre dividido por níveis, né? Tanto quem está começando quanto quem já está no nível um pouco maior. E essas competições tinha muita coisa legal. Tinha um lá que até acho que a gente não participou, mas que você podia personalizar uma chuteira, criar uma chuteira personalizada. Tinha lá. E um outro que, esse sim a gente conseguiu participar, que foi uma disputa entre robôs. Uns robôs autônomos lá usando tecnologia da AWS com o serviço de IoT, o Greengrass, que a gente chama, e usando também IA generativa. E aí tinha duas coisas legais que o robô fazia, né? A primeira, que era uma identificação de obstáculos. A gente colocava os obstáculos em alguns pontos e o robô conseguia identificar para desviar dos obstáculos.
e depois de desviar, ele chegava num painel lá no final, onde tinha 3 desenhos diferentes dos 3 competidores, eu e mais 2 pessoas. A gente tinha que tentar reproduzir uma imagem. E aí o robozinho, usando IA generativa, né, usando o Bedrock lá por trás, ele atribuía uma nota para nossa imagem, o quão parecido ficou. Aí quanto mais parecido, você ganhava ou perdia. Eu ganhei, foi por pouco, mas eu ganhei. Então, parecia só uma brincadeira, né? Mas é brincando que a gente se aprende também, ajuda a reforçar vários conceitos lá, tá envolvido visão computacional, tá envolvido IoT, sabe? Então, essa prática, poder meter a mão na massa, brincar junto, experiências gamificadas, isso tudo ajuda a reforçar o aprendizado. Nossa, e falando sobre gamificação, eu acho que é uma coisa que a AWS está investindo bastante, que a gente conseguiu ver essa experiência. Lá foi, de fato, alguns jogos que a AWS disponibilizou ali até para a galera jogar. E outros jogos também que a AWS está trazendo, onde é mais uma forma de você ali validar o seu conhecimento. Então, basicamente, a AWS está fazendo diversos jogos, tem o AWS Industry Quest, tem um outro também que é de RPG, se não me engano, onde você consegue ir montando ali toda uma experiência, né? Eles montaram ali toda uma experiência de aprendizado de uma forma bem interativa, bem lúdica, onde você consegue passar por desafios e ganhando ali os seus badges também, que servem sim como forma de validação de conhecimento. Claro, não substitui uma certificação, mas é uma forma um pouco mais descontraída de você também mostrar o seu conhecimento, mostrar a sua criatividade, porque, por exemplo, um dos jogos que tinham lá era de fato um contra o outro, né? A gente até estava olhando ali, então você criava, tinha todo um cenário, você ia montando, quem ia montando melhor solução, enfim. Então, de fato, a questão da gamificação funciona não só para quem está ali no evento, né? É algo que a AWS já está levando como forma de potencializar ali o aprendizado também. Exato. Só para complementar, lá dentro do Skill Builder, que é a plataforma gratuita da AWS, né, eles têm alguns conteúdos pagos, alguns são gratuitos, outros pagos, mas tem lá dentro o Simulearn, que é bem nessa ideia mesmo, tipo um RPG, aí você veste um papel lá de pessoa arquiteta de soluções, recebe vários desafios, tem que tentar resolver aquilo. É uma experiência bem legal, como você falou, acho que não de repente não substitui uma certificação, mas ele até ajuda na preparação. Eu já experimentei isso logo que lançou e às vezes dou uma brincada e é legal para ajudar a relembrar alguns conceitos que depois aparecem lá na prova. Aí você lembrar, isso apareceu no jogo, eu resolvi de tal forma. Ajuda muito, sim. E às vezes é até mais fácil das pessoas lembrarem, justamente porque, por exemplo, vou fazer a prova, vou jogar aqui. Geralmente eu tenho a dica de, gente, um dia antes, relaxa a mente. Não adianta você estudar um dia antes. Me corrija se não estudou, não vai estudar mais, né? Exatamente, gente. Penúltimo e último dia. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, só com Jesus. Segura na mão de Deus e vai. É por aí, né? Os jogos, eu acho que eles podem entrar também nesse meio tempo de uma forma de você relaxar, tipo, jogar ali. Errou, tudo bem. É um jogo, vai errando mesmo. E eu acho que é mais ou menos isso. E eu quero te fazer uma pergunta, que você deve receber muito, essas perguntas de qual, por exemplo, tenho certeza que algum arquiteto, alguém que está querendo ir para a área de segurança, chega para você e fala, qual caminho eu faço, Murilo, me ajuda. Por onde eu vou começar? E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa, tipo, rápido assim, gente, não sabe o que fazer? É aqui. Se não sabe o que fazer, faça alguma coisa, né? Eu acho que não tem uma receita única. Né? Primeira coisa. Não tem uma receita única, né, gente, para cada um. Uma coisa que eu gosto de deixar sempre bem claro assim, né? Respeita o seu ritmo, não se compara com os outros. Na tecnologia a gente se compara muito, né? A gente olha as redes sociais, parece que tá todo mundo voando, às vezes não é bem assim. Então, primeiro, não se compara com o amiguinho. E outra, assim, ó, se você não sabe por onde começar, bom, existe acho que um bom ponto de partida. Né, você buscar
inicialmente aqueles treinamentos mais iniciais ali, voltados para um apoio na certificação Cloud Practitioner, o Tech Essentials. Existem alguns treinamentos gratuitos, né? Aí você tenta fazer a certificação, e depois existem alguns outros caminhos para onde você pode ir. Você gosta mais dessa parte de IA generativa, ou você gosta de arquitetura, ou de desenvolvimento? Aí existem as certificações e uma trilha de treinamentos também para certificações específicas. Então, tem a de Developer Associate, para quem quer codar, quem quer desenvolver, né? Tem a outra de arquitetura, tem a outra de AI Practitioner. Então, acho que definir qual é essa trilha que você quer seguir depois, né? Que você mais se adequa, que tem maior afinidade. A certificação vai ser um bom ponto de partida. E depois que você já conseguiu essa certificação, já deu esse início, pode ser interessante para as empresas, principalmente, né, você estimular os funcionários para que eles não fiquem só na teoria. Às vezes tem funcionário que ele está fazendo a certificação, ele está estudando, ele está empolgado, só que ele não tem muito onde aplicar. Aí como é que você vai fazer? Bom, tem as experiências gamificadas, que a gente já falou, mas tem uma iniciativa muito legal que várias empresas estão fazendo, que é tipo um dia da arquitetura, toda semana, ou todo mês, 15 dias, tipo um hackathon interno, sabe? Pega alguns desafios e larga para esse time. E digo mais, gente, colocar às vezes até pessoas não técnicas. Eu já participei de uns hackathons assim, é muito legal, a gente sempre sai ideia legal. Pessoal do RH, pessoal do comercial. Esse pessoal vai trazer dores que vocês têm, às vezes, na empresa, e pode surgir uma ideia de como resolver aquilo. Para tirar essa coisa que a gente está falando, de IA generativa, por exemplo, tirar aquilo do papel e resolver o problema real da empresa. Então, acho que é uma iniciativa bem legal que várias empresas estão fazendo, pode ajudar tanto a pessoa a crescer individualmente, quanto as empresas, claro, né? Já que você puxou esse gancho, já vamos nele, então. Do dia Vamos da lá. arquitetura e tudo mais. Já vamos encaminhando também para os finalmente, digamos assim. Então, um caso ali, e se fôssemos um time, fosse um líder de um time, o que você faria nos próximos 90 dias depois desse summit, depois de todo esse aprendizado do summit, depois de tudo que falamos aqui hoje, qual um plano assim, um checklist, um plano de ação para o próximo trimestre aí, para a gente começar a ter esse movimento, igual você trouxe aqui, né? Não só fazer a certificação e não executar, né? Sobre trazer para o dia a dia também. Bom, se eu estivesse do outro lado lá, então, fosse o líder da empresa, eu acho que, primeiro, uma certa separação dos times, porque nem todo mundo vai fazer tudo na TI, né? Tem pessoas que são mais de arquitetura, outras mais de desenvolvimento, de segurança. Então, escolher ali umas 2, 3 iniciativas separadas, que seriam o foco da empresa. E a generativa, segurança, arquitetura, por exemplo. Aí, uma vez escolhida esses segmentos diferentes, começar com a capacitação do pessoal. Buscar aqueles treinamentos principais que ajudam na preparação da certificação, né, também, mas que o principal é ensinar os principais serviços, as boas práticas, né. Então, começar a separar o pessoal, fazer esses treinamentos e depois botar eles para aplicar isso. Tenta fazer a certificação, né, e botar a mão na massa, e fazer esses eventos, fazer hackathon, fazer dia de arquitetura, algo com recorrência, para você conseguir se manter atualizado, né, e mais ou menos por aí. Acho que vira até uma forma da empresa, né, pensando assim numa instituição de modo geral, estimular, igual que a gente trouxe aqui mesmo, as pessoas de pensarem um pouco ali fora daquela caixinha do Gen AI, de só isso. Não, literalmente é um universo de possibilidades, é um mundo assim, a gente até comentou isso lá no evento, que é um mundo da tecnologia, porque ali dentro, se você for para um lado, você tem um caminho enorme, se você for para o outro lado, você tem um caminho maior ainda. Então, eu acho que também trazer essas dificuldades do dia a dia para o time tentar pensar em alguma coisa, fazer o brainstorm, mas ali na hora, enfim, de usar mesmo todo esse conhecimento que, no caso do Summit, ou de certificações, de treinamentos, de rotas, trilhas, certificações que as empresas fazem para além do projeto. Eu acho que esse é o ponto-chave. Utilizar todo o aprendizado para além do projeto e transformar esse hype em resultado de verdade, né? Esse hype de inteligência artificial, ChatGPT, em resultado de verdade para a empresa. Eu acho que
seria esse um ponto importante também. Exato, acho que é a lição que fica, né? Então a gente viu formas de fazer isso, a gente viu vários cases de empresa de todos os portes, de todos os segmentos, tem varejo, tem saúde, tem financeiro, tem óleo e gás, então todos os setores deu para tirar várias ideias, mas eu acho que as ideias, não para copiar, né? Para servir como uma inspiração, e aí eu deixo aquela provocação das empresas fazerem eventos internos, reunir não só o time de tecnologia, que às vezes, eu falo por mim pelo menos, né? Eu fico na minha bolha aqui da tecnologia, às vezes não percebo muitos problemas que as pessoas têm nos outros departamentos. Então, ouve todo mundo que com certeza vai sair problemas, e desses problemas vocês vão conseguir achar a solução. Acho que isso foi o principal para mim. Um caminho para a solução. É isso aí. Bom, e para fechar, resumindo então, a AWS Summit de São Paulo mostrou para a gente que evoluir também é ser profissional, gente. Não adianta fazer uma certificação e parar por aí. Caminho constante, tecnologia, atualização sempre. Cada dia uma coisa nova, cada dia uma tecnologia nova aparece. Algo é realizado, é criado, é ajustado. Enfim, certificação e segurança são aí as alavancas para crescer com um propósito claro da empresa. E se você é uma empresa, fica aí o convite para entrar em contato com a gente, para a gente mostrar algumas trilhas de aprendizado para você, sob medida, trabalhar todo esse diagnóstico, fazer um diagnóstico rápido, identificar aí algum problema ou algum projeto em questão que você queira desenvolver. Nós, da Fastlane, também auxiliamos vocês nisso. Ou se você está buscando um treinamento, se aperfeiçoar, quer fazer uma certificação, fala com a gente também, que, enfim, estamos sempre aqui para ajudar todo mundo a evoluir com sabedoria, né? Esse é um ponto muito chave. Bom, acho que é isso. Murilo, alguma coisa mais para fechar? Não, foste perfeita nas suas colocações, é isso, o negócio é não ficar parado, tem que se atualizar sempre, porque, como eu digo, o setor de TI, de tecnologia, ele é fantástico, ele tem oportunidades imensas, só que a gente tem que estar sempre se atualizando. Então é isso, é se manter atualizado para ficar no topo, não dá para perder tempo. Exatamente. Exatamente. Então, obrigada, gente, até a próxima, até o próximo Talks, até o próximo webinar ou até o próximo evento. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.